Fala rapaziada, hoje a gente vai falar sobre Raya e o Último Dragão, um filme amado pela crítica e pelo público, um filme da renomada empresa Disney que de vez em quando erra, mas a gente pode afirmar que ela tem mais acertos do que erros no geral, um filme do qual a maioria gosta e ama e que talvez eu a leve até hate por compartilhar a minha opinião com vocês, até porque apesar de ser um filme esteticamente bonito, com bom storytelling e com boas cenas de ação, pra mim ele guarda um grande problema que pra mim faz todo o filme parecer uma grande porcaria. Uma porcaria bonita, tá? Mas uma porcaria mesmo assim. Mas não quer dizer que eu tô desprezando toda a arte. Claro que não. Eu só tô dizendo que não adianta nada ser bonito por fora se por dentro você é feio. E Raya pra mim é lindo por fora. Uma das maravilhas da sétima arte. Só que por dentro, Raya é a pior monstruosidade que eu poderia ter visto. Ok, exagerei. Mas você entendeu. Pra ser justo, eu quero começar contando a história do filme e depois fazer toda a minha crítica e você no final tira suas próprias conclusões. Lembrando que é um vídeo totalmente baseado na minha opinião pessoal. Só pra deixar claro mais uma vez, minha opinião, tá bom? Então beleza, vamos lá. Raya começa mostrando a história da protagonista e do reino da Kumandra, que é a junção de um monte de cidade que fica dentro de um grande continente que forma um dragão. Dentro desse lugar existem 5 cidades, o coração, presa, coluna, garra e cauda, cada uma representando uma parte do dragão, caso você esteja sem óculos, né, e não tenham percebido aí. Eles foram bem criativos nessa parte, pra falar a verdade. Tanto que em cada uma dessas áreas que o filme mostra, tem vegetações diferentes, climas diferentes, terrenos diferentes. Eles deram muita atenção à ambientação do filme no geral e tornaram todo aquele ambiente um lugar realmente político e também muito bom de ver, muito bom de assistir. Dá até vontade de ver uma série sobre Raya. A história que antecede Raya conta que 500 anos antes de tudo acontecer, as pessoas de Kumandra viviam em paz junto com os dragões, que são quase deuses, por criarem condições boas para a vida das pessoas e dos outros animais. Só que em determinado momento surgiram os Druns, uns bichos que são pura maldade. Eles matam porque são maus, se multiplicam com facilidade, transformam as pessoas em pedra e são malvados. Eu já disse que eles são malvados, mas é bom que eles sejam. Sinceramente, eu gosto quando o vilão é mau, porque ele é mau e aí acabou. O que acontece é que os dragões lutam com esses Druns e salvam os humanos. Só que a raça toda se sacrifica, mas não antes da última dragão, chamada Siso, salvar o mundo concentrando todo o seu poder em uma pedra. E quando isso aconteceu, os Druns realmente morreram e o mundo ficou em paz pra sempre, certo? É claro que não. Os humanos ainda estavam nele. A população percebeu que ainda restava a última joia dos dragões e que aquilo poderia ter algum valor. E também passaram a acreditar que a população que a possuísse iria ser próspera e viver em harmonia durante o resto da sua vida. E aqui realmente começa toda a história, com Raya e o pai dela, que são do reino Coração. Isso diz muito sobre o filme e principalmente sobre o posicionamento do pai dela, que é mais... esqueci a palavra. Ele não quer brigar com os outros líderes. Ele quer se comunicar com eles para que eles vivam em harmonia. Mas para que isso aconteça, ele tenta criar relações com os líderes das outras províncias, os convidando para uma reunião, onde a Raya conhece a Namari, filha da comandante da província presa, que fica na cabeça do dragão. Logo, se fica na cabeça do dragão é porque essas pessoas pensam muito, certo? Errado. Elas são bem arrombadas mesmo. O único pensamento que elas têm é voltado pro mal. Porque assim que essa criança ganha a confiança da Raya, ela atrai para tentar roubar a joia, fazendo com que todo mundo lute contra si. Só que ao fazer essa bagunça, a joia se quebra e os Druns voltam à vida, ceifando todo mundo que tava no caminho, inclusive o pai da Raya, que levou uma flechada na perna uns minutos antes. 6 anos depois desses acontecimentos, a Raya tem o único objetivo de encontrar Siso. Encontra bem no início do filme, só que descobre que ela não é um dragão todo poderoso e que não tinha muito o que fazer com só um pedaço de joia. E agora o objetivo dela era recolher todos os pedaços para juntar tudo de novo. O problema é que tava um em cada canto do mundo. E detalhe que nesse tempo inteiro a Raya é perseguida pela Namari, que tenta matar ela todas as vezes. E também existe esse outro detalhe que na primeira vila que as duas visitam juntas, a Siso é traída por uma velha que se faz de boa pinta. Mas a gente descobre que ela só queria saber onde encontrar mais pedaços da joia e até mataria Siso com um Drum que ela usa para matar pessoas, resumidamente. Então guarda esse detalhe aqui. E também existe um diálogo entre as duas que eu acho interessante citar. A Raya diz que o mundo tá um lixo e que não dá para confiar em ninguém, enquanto a Siso diz que o mundo tá um lixo justamente porque não dá para confiar em ninguém. Essa reflexão dela tá diretamente relacionada com o fato de que durante a Guerra dos Dragões contra os Drum, a Siso era mais fraca entre os irmãos mais fortes, mas por algum motivo todos eles se uniram e depositaram todas as esperanças nela, confiando de olhos fechados em uma pessoa que não era nada demais.
antes. Só que quando ela sentiu a confiança dos irmãos nela, ela se sentiu mais forte. E agora, guarda essa reflexão que a gente vai falar sobre isso mais tarde também. E um tempo depois de algumas coisinhas aqui e ali terem acontecido, eles finalmente chegam no reino da presa, indo em busca da última parte da joia. Só que a Sisu teve a brilhante ideia de pedir a ajuda da Namari para conseguir essa pedra, e a Raya só aceita confiar nela depois de tudo que aconteceu. Obviamente, mais tarde isso dá merda, como não é surpresa pra ninguém, a Namari quebra a confiança da Raya mais uma vez. Isso aí já virou hábito a esse ponto, e a culpa, na minha opinião, é totalmente da Raya de deixar isso acontecer. Até porque uma vez até vai, na segunda você perdoa também, só que na terceira vez já é burrice. E como a Raya foi burra, a Namari atira uma pedra contra Sisu, que era o dragão da água, e com isso a água começa a sumir. E essa era a única arma contra os Drum, que agora correm pra invadir e tomar o reino presa. Depois disso, finalmente a Namari e a Raya lutam, mas não dá em nada, e a quantidade de Drum começa a ficar cada vez maior, fazendo com que todo mundo se una em um lugar onde ficam sem saída. Diante daquela situação, a Raya lembra das palavras de Sisu e de como ela foi confiada mesmo não merecendo confiança, e da história dela no geral, e pede pra todo mundo dar o pedaço de pedra pra Namari. Sim, exatamente. A menina foi a fagulha do estopim pra desgraça do mundo, ela matou o pai da Raya, tentou assassinar a Raya durante o filme inteiro, traiu ela não sei quantas vezes, matou a Sisu, mas em um ato desesperado a Raya mesmo assim escolhe confiar na menina. Isso seria muito lindo se não fosse trágico. É claro que no final esse voto de confiança funciona e a Namari consegue fazer todo mundo voltar ao normal com o poder da amizade do roteiro, mas esse, sem sombra de dúvidas, foi um dos finais mais tenebrosos pra mim. A primeira coisa que eu tenho que começar a elogiar nesse filme é justamente o desenvolvimento da Raya, que vai de uma pessoa desconfiada pra uma pessoa burra, mas ela não é desconfiada à toa, já que ela foi traída lá na infância pela Namari e por causa disso seu pai acabou se transformando em pedra, que é quase a mesma coisa que morrer. Isso fez com que ela levasse uma vida de obsessão em busca de encontrar o último dragão e depois juntar todas as pedras pra salvar o pai e as pessoas. Essa obsessão cresceu justamente pela traição de Namari, que nunca deu indício de ser uma boa pessoa, e nem venha me falar que ela era manipulada pela mãe porque ela já sabia e já estava bem crescidinha para decidir por si mesma. E, inclusive, existem momentos em que dá a entender que ela sabe muito bem o que a mãe tá tentando fazer com ela. Fora isso, a história da Sisu não tem pé nem cabeça, até porque eu acho que os dragões irmãos dela confiaram nela justamente porque ela é o dragão da água e eles sabiam que os seres humanos não sobreviveriam sem água. E ela é outro personagem muito problemático do filme, a Sisu, que é muito divertida e engraçada, mas que também é traída pela Namari e continua indo em frente com essa confiança cega de que um dia confiaram nela e por isso ela tá ali agora. E ela acha que é isso que o mundo precisa, mesmo que a autoestima dela esteja dilacerada em pedaços muito pequenos e difíceis de serem recolhidos. E pra ser justo, a gente tem que saber separar as coisas. Não é porque você fez merda que o que você fez é comparável ao que o outro fez, e por isso fica se sentindo mal. Ela sempre tenta projetar o que aconteceu com ela na Namari, só que existem merdas que são mais merdas do que outras. Agora, eu não tenho o que reclamar dos outros personagens do filme, a bebê, os macacos, o menino e o Brutamontes. Pra mim, todas essas histórias são desenvolvidas de formas muito boas, mas até agora a gente só pincelou o que realmente seria meu problema com Raya e o Último Dragão. Mas qual que é de fato o meu problema com esse filme? Bom, Raya tem um problema que eu raramente vejo acontecendo. Na verdade, se você me perguntasse um exemplo, eu nem conseguia te falar. Eu posso começar falando e contando sobre como toda a história precisa de um tema principal. Imagine que pra alguém te passar uma lição de moral do tipo, não fale com estranhos e obedeça aos mais velhos, pra você levar isso a sério, seria necessário um vínculo emocional com essa lição, algo que te faria pensar e refletir. É daí que surgem as histórias, porque se eu só chegasse em você pra falar não fale com estranhos, isso provavelmente não iria funcionar e você continuaria falando com estranhos. Mas ainda para crianças, elas precisam desse vínculo lúdico com uma lição de moral porque elas ignoram tudo que é racionalmente dito. As histórias têm como fator principal passar uma mensagem pra frente, fazer com que as pessoas reflitam e lembrem-se das morais que são ensinadas de modo que elas não precisem ficar o tempo inteiro pensando sobre aquela frase e tema em específico, mas de alguma forma elas se conectem tão profundamente àquela história que aquilo passa de uma simples palavra para um sentimento que nunca mais vai ser esquecido. Mas como é que eu poderia passar a moral não fale com estranhos e obedeça os mais velhos por meio de uma história? Provavelmente você contaria uma história sobre uma menina, sei lá, que usa um vestidinho vermelho, um capuz vermelho. Essa menina guarda boas intenções, tanto que ela procura entregar uma cesta de frutas para a vovozinha dela, a mando de sua mãe, que deixou as ordens bem claras de não desvie do caminho e não fale com o lobo. A primeira coisa que a Chapeuzinho faz ao ficar sozinha é falar com o lobo, cair no papinho dele de lobo mau, que tenta conseguir informações com o propósito de a devorar e também a tira do caminho correto.
do caminho do bem e leva para uma floresta obscura cheia de desafios e corrupção. E no final da história, o lobo devora a vovó da Chapeuzinho por culpa das informações que ela mesma passou ao falar com o estranho. E aquilo nunca teria acontecido se ela não tivesse desviado do caminho, como a sua mãe mandou. O final de Chapeuzinho Vermelho se altera conforme a humanidade vai progredindo e vendo que um final violento não seria bom para as crianças, e aí tem várias variações dessa história. Mas tudo aqui tem um objetivo: passar uma moral, um ensinamento de vida que deve ser levado adiante, não só pela Chapeuzinho, mas por todas as crianças que leram e escutaram essa história. Isso também acontece em histórias bíblicas ou mitológicas, como é o caso da história de Ícaro e Dédalo, onde Dédalo dá asas de ser ao seu filho para fugirem de um labirinto. Só que Ícaro voa muito próximo do sol, o que faz as asas derreterem. A moral da história é discutível, mas a gente pode resumir ela em: não dê asas a quem não sabe voar, ou não voe muito próximo do sol, ou melhor ainda, não deixe as suas ambições te cegarem, porque você pode acabar se dando mal, ou não tente resolver um problema pulando etapas. Visto que eles estavam tentando sair de um labirinto, meio que roubando, sem chegar no fim do labirinto, passando por cima dele. Nós também temos o mito de Adão e Eva, onde Deus ordena para que eles não comam do fruto proibido, e quando desobedecem, eles perdem tudo que conquistaram, indicando que a moral do conto pode ser: não questione a autoridade, não desobedeça a Deus, ou também não fale com estranhos, já que Eva perdeu toda a sua inocência e pureza ao se comunicar com a serpente. E isso nos leva a uma pergunta muito interessante, com uma resposta muito duvidosa: qual é a moral de Raya e o Último Dragão? A mensagem última do filme, que ao meu ver fica, é: perdoe. É um filme que fala sobre perdão e confiança, sobre confiar naquele que não pode ser confiado. E isso me causa uma náusea tremenda. A forma como a Siso simplesmente ignora o fato da Namari ter sido a vilã da vida da Raya é um absurdo por completo. Ela praticamente ignora todos os sentimentos de ódio e raiva que a Raya nutre pela vilã. Não à toa, já que ela matou o pai da garota. Tentou matar a Raya várias vezes e no final ainda dá um tiro na própria Siso, que morre, mas passa bem porque esse é um filme da Disney, né? É com isso que eu te pergunto: é essa mensagem que você quer passar para as crianças, para que elas passem por cima dos próprios sentimentos, acreditem naqueles que fizeram mal pra elas e os perdoem, mesmo que eles não tenham dado justificativa nenhuma pra merecer esse perdão, mesmo que essas pessoas nem sequer tenham perdido esse perdão? Esse, na minha opinião, é o pior tipo de perdão que a gente pode ter no mundo, e é muito diferente do tipo de perdão que a Siso recebeu, até porque a Siso não matou ninguém, ela não deu motivos pros seus irmãos a odiarem. A única coisa que fazia ela ser duvidosa era sua falta de habilidade. Fora isso, ela era uma pessoa completamente normal, e como eu disse antes, os irmãos provavelmente confiaram nela só porque ela era água e tinha que ficar viva, senão o mundo inteiro ia morrer. Muito diferente da Namari, que era uma pessoa abusiva e causou um mal no mundo imensurável. Até porque eu não sei vocês, mas matar um familiar de alguém é um crime comparável aos crimes mais absurdos da humanidade. Só que o filme, ele parece relativizar isso e colocar na mesma caixinha que uma simples desconfiança por falta de habilidade. Essa é a mensagem que a gente quer pro futuro? A grande moral do filme é perdoar as pessoas que te manipulam, matam a sua família, abusam emocionalmente de você. É esse tipo de pessoa que merece perdão. E a Siso, pra mim, é tipo um segundo vilão, porque ela faz um gaslighting na Raya que, mano, é absurdo, tá ligado? Ela manipula a Raya a ponto dela ignorar todos os sentimentos que ela nutriu pela Namari esse tempo inteiro e confiar na mina, tá ligado? Tudo bem que dá certo no final, mas de novo, só dá certo porque é um filme da Disney. Que se fosse na vida real... Ai, que delícia! Pra mim, isso é uma completa inversão de valores, da qual eu não concordo nem um pouco. Afinal de contas, o filme inteiro é na perspectiva da Raya. E de novo, essa mensagem, ela não seria um problema se o maior erro da Namari tivesse sido enganar a Raya lá no começo do filme e depois passar o resto do filme tentando se reerguer, mas é literalmente o contrário. O filme inteiro ela persegue a Raya, mas é claro que alguém pode justificar tudo isso com o fato de que Namari estava sendo manipulada pela mãe e por isso cometeu todos esses absurdos. O que não deixa de ser mentira, mas ela também tem responsabilidade sobre as próprias ações. Pessoas que seguem ordens também fazem mal, mesmo que elas não gostem de seguir ordens, elas estão seguindo por uma escolha própria. Em relação a isso, tem um diálogo do Magneto que eu gosto muito, onde o Xavier fala pra ele não matar pessoas inocentes que estão os atacando porque são pessoas que estão seguindo ordens, ao que o Magneto responde que já esteve à mercê de pessoas que seguiram ordens, indicando que essas pessoas também têm a sua responsabilidade individual e elas seguirem ordens por si só já é um grande indicativo de como isso é responsabilidade delas.
elas. E como elas estarem seguindo ordens, não muda o fato de que ele vai ter que agir contra elas, e como isso não muda nada essencialmente. Ele ainda vai ter que tomar decisões contra aquelas pessoas. Portanto, eu não acho que pessoas que não evoluíram nem um pouco mereçam desculpas ou confianças. Até porque o mundo real não é um conto de fadas. Naquela situação específica, eu entendo a Raya ter lembrado da Sisu e dado todas as suas esperanças pra Namari, porque era literalmente a última coisa a ser feita. Ou não, ou ela poderia só ter juntado as peças da pedra por si mesma, mas enfim, né? Eu não vou ficar aqui querendo mudar o final do filme, apesar de imaginar sim como esse filme poderia ter um final 1000 vezes melhor. O grande problema, na minha opinião, é que esse filme tem um monte de roteirista, eu acho que são uns 8 ou 6 roteiristas, e não é possível que essas 6 pessoas tenham chegado no final desse filme e pensado, ok, é esse tipo de coisa que a gente quer passar pra audiência. Mano, esse final, o filme talvez não tanto, mas o final, ele tem que ser problematizado e discutido exaustivamente, porque não é possível que eu seja um dos únicos que esteja vendo esse problema. Porque deve ter algum outro vídeo aí falando sobre isso, em algum canto na internet, só que, desculpa, eu não vi, eu vi esse filme em live, tá? Então a primeira coisa que eu pensei, quando eu vi esse final, foi justamente que é um absurdo. Tudo é um grande absurdo, tá ligado? Porque a grande questão de tudo é que as coisas que a Namari fez foram absurdas demais pra serem dignas de alguma confiança. E se por outro lado fossem ações mais bestas, coisas que não envolvessem o futuro do mundo ou a tentativa de assassinato constante, aí tudo bem, mas é justamente o contrário. Imagina se em Chapeuzinho Vermelho, o lobo, como um completo desconhecido do qual a mãe da Chapeuzinho ordenou que ficasse longe, levasse ela pra um lugar muito divertido como um parque de diversões. A moral da Chapeuzinho ia mudar de não fale com estranhos porque eles podem enganar você e comer a sua avó, pra fale com estranhos porque eles vão te levar para um parque de diversões e não ouça os seus pais porque eles estão errados. Ou seja, a moral seria justamente o contrário do que a mãe da Chapeuzinho estava tentando passar, fazendo com que a mensagem da história, além de toda torta, ainda dissesse: sua mãe está errada, confie sim em estranhos. É claro que existem muitos contextos, e essa foi uma exemplificação grosseira de como inverter valores de uma obra, até porque existem filmes onde os errados e vilões são os pais, né, como é o caso de Red. E naquele caso sim, naquele contexto, naquela história, que a gente também, para analisar a moral de uma história, precisa ser factual, precisa condizer com o contexto daquilo, precisa analisar a história por completo e não só o final. É justamente isso que eu tô fazendo, analisando Raya do começo ao fim, a sua história por completo, e chegando à conclusão que aquela moral final não faz o menor sentido com a história que foi contada. Em contrapartida, existe esse outro filme chamado Whiplash, que é um filme onde um garoto busca a excelência na bateria. O problema é que ele tem um professor mega maluco e abusivo, que faz com que seus alunos sejam pressionados até a última gota. Esse professor acha que a única forma de transformar alguém em um astro perfeito é lapidando a pedra de forma bruta e violenta, e esse é o único estímulo que ele conhece. Só que a moral do filme não é essa. Na verdade, nós somos carregados ao decorrer, levados a acreditar que uma hora tudo vai mudar, que o professor vai ser preso pela forma como ele trata as pessoas e os alunos, que o garoto vai conseguir atingir a excelência e ser tudo o que ele quer ser sem perder a humanidade dele, sem ficar com depressão e ansiedade. E olha, ele consegue atingir essa excelência, mas para isso ele teve que abdicar de todas as outras áreas da vida dele. E agora ele tá cheio de ansiedade e depressão. Mas olha, pelo menos ele é excelente na bateria, pelo menos ele é perfeito, pelo menos ele é o melhor baterista do mundo. E por mais que esse filme termine de uma forma nada satisfatória pro telespectador, porque a gente sabe que o protagonista ele tá com tanto problema que ele nunca mais vai ser uma pessoa normal na vida dele, a grande questão é que ele consegue passar a moral dele de uma forma perfeita e condizente com a história. E ela é mais ou menos a perfeição existe, existem vários meios para se chegar nela, só que se você for por esse meio aqui, o custo talvez seja alto demais. O que me faz pensar nisso é que tem uma cena onde o professor ele recebe uma ligação de alguém falando que um aluno antigo morreu. E mais tarde a gente descobre que esse aluno se matou. E os federais, eles começam a investigar o professor, porque aparentemente depois que esse aluno começou a ter aulas com ele adquiriu ansiedade grave e depressão, o que culminou no suicídio desse aluno, mostrando e indicando o que talvez fosse a mesma história do protagonista, pra onde ele tava caminhando, tá ligado? Porque da mesma forma que o protagonista também atinge a excelência, esse menino também atingiu e depois ele se matou. E só uma cena desse tipo, uma cena como essa ligação pro professor, só uma cena desse tipo em Raya seria o suficiente pra colaborar com aquele final de uma forma mais humana e verdadeira. Mas o que Raya faz é o oposto. Ele faz a vítima sacrificar tudo pela pessoa que abusa e corre atrás dela pra matar.
o tempo inteiro. Então eu vou usar um argumento aqui, um argumento totalmente sentimental e emotivo. É isso que você quer que o seu filho aprenda com esse filme? É o que? Eu pareço muito um velho de 80 anos conservador falando isso. Mas tô falando a real. É essa moral que você quer que o seu filho carregue? Que ele perdoe aquele que abusou dele, que perseguiu ele o filme inteiro, que fez mal pra família dele? É isso? Mas pra não ser injusto, ainda existe um outro lado nessa história inteira. Um lado que me fez pensar duas vezes, que me fez até refletir que talvez eu possa estar errando na minha crítica inteira. E isso tudo começou com esse comentário aqui, que foi o estopim para essa reflexão. Esse carinha aqui, ele comentou que acho que a mensagem do filme não é para quem foi traída, e sim para quem está do outro lado, tipo a antagonista. E essa é uma boa forma de ver o filme? Bom, a gente vai ver. E isso me faz pensar que realmente o filme é para quem foi cuzão com os outros e nunca se arrependeu, mas que poderia refletir sobre suas próprias ações vendo esse filme e talvez ir atrás de perdão. Ou é uma mensagem sobre uma pessoa que foi arrombada, mas que tem vergonha de ir pedir perdão, ou desculpa por medo de não confiarem nela. E isso tudo seria verdade se a gente não tivesse visto o filme inteiro pela visão da Raya, que é a protagonista. Se a gente tivesse vendo a história da antagonista, talvez a minha opinião sobre essa moral de bosta fosse diferente. Mas por enquanto, por esse filme ser toda uma narrativa sobre a história da protagonista, eu acho que não foi isso que eles quiseram passar de fato. Mas de qualquer forma, essa visão me faz achar o filme um pouco menos pior, porque é a única justificativa plausível para ter esse final e essa mensagem ser passada. Seria ótimo se fosse um filme sobre pedir perdão e não sobre confiar cegamente em quem matou seu pai e não sofreu consequência nenhuma disso. Mas como é que esse filme poderia ter sido bem melhor? Bom, a gente viu que a animação e a ambientação são coisas que não tem do que reclamar, e um dos problemas do filme, o maior deles na verdade, é justamente a moral. A história em si é um problema para mim porque em nenhum momento a antagonista foi desenvolvida. Eles focaram na Raya e no grupo dela e esqueceram de usar outra personagem para ter desenvolvimento. Só usaram ela para matar, para se vingar e, enfim, para correr atrás e ser uma completa idiota. Em comparação a isso, a gente tem o Zuko de Avatar, que tem todo o seu arco de redenção desenvolvido em vários episódios, e não é de uma hora para outra que os personagens passam a confiar nele. Na verdade, o que une mais eles é a adversidade em si, e eles vão percebendo que o Zuko ajuda nas adversidades. Eles começam a confiar por necessidade e até o final ainda tem um ou outro que desconfia daquela presença maligna no grupo que já fez muita maldade com todo mundo. Então aqui a gente percebe como é uma confiança construída e não espontânea, muito diferente do que a gente vê em Raya, onde subitamente todo o grupo começa a confiar na vilã, e você pode argumentar falando, ah não, mas ali eles não tinham muita opção. Tudo bem, eu concordaria com você se isso fosse verdade, até porque eles tinham todas as peças na mão e poderiam ter entregado pra Raya. Inclusive, a vilã poderia ter dado o pedaço de pedra dela pra Raya, mostrando no final do filme que ela reconheceu estar errada, reconhecendo os erros dela, e que agora ela poderia começar a tentar desenvolver o merecimento da desculpa. Sim, talvez ficasse um pouco tarde pra gente sentir um mínimo de empatia pela vilã, mas pelo menos daria essa justificativa e mudaria toda a moral que foi desenvolvida durante o filme. E depois eles poderiam deixar todo o desenvolvimento dela pra um segundo filme, talvez, ou pra uma série, igual fizeram com Kung Fu Panda. Então percebe como nesse final a gente não tem a inversão de valores bizarra, que é confiar em uma pessoa que te traiu e abusou de seus sentimentos desde o início, e a gente não tem um personagem bizarro tipo a Sisu, que tudo bem, é engraçada, é legal, é carismática, mas fez gaslighting com a Raya. E o que é gaslight? Eu não sei se eu expliquei isso no meio do roteiro, mas gaslighting é basicamente uma pessoa que usa o que você tá sentindo contra você e te manipula, fazendo parecer com que sua percepção de mundo não seja a verdadeira. Mas, de verdade, o que a gente tem nesse filme, e talvez eu possa até parecer um pouco prepotente aqui, mas não é essa a intenção, eu só quis dar uma alternativa pra moral do filme realmente servir. Se essa é realmente a moral de Raya, eu só quis dar uma alternativa aqui pra como poderia ter sido bem melhor o final desse filme. Porque nesse final, que eu idealizei na minha mente, o que a gente tem é essa vilã se arrependendo, reconhecendo que ela tava do lado errado da história e podendo ainda deixar um gancho pra um segundo filme ou pra uma série, e isso sim seria cinema absoluto. Mas não foi isso que aconteceu. A verdade é que agora, infelizmente, esse filme sempre vai ser visto como uma maçã que é linda por fora, mas que é podre por dentro. Muito, muito podre. Tipo a Disney. Literalmente a Disney.ハムレット R